Bom dia, galera do Ao Vivo da Câmara. Conforme nós anunciamos, estamos aqui no esquenta da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Né? Ela está prevista para começar às 9 horas, mas você vê que hoje o tema é bastante delicado, né? O primeiro depoimento de Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF, e a turma já chegou cedo para já se preparar para inquirir o depoente. Enquanto o Leandro mostra para vocês aqui, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. A convocação de Silvinei Vasquez foi requerida pela relatora Elisane Gama, né, como testemunha. Então ele é obrigado a comparecer. Em caso de ausência, ele pode ser alvo de condução coercitiva. Ele é investigado no inquérito que apura se houve prevaricação na atuação da PRF durante o bloqueio de rodovias feitos por bolsonaristas e se houve violência política nas fiscalizações de veículos feitas pela corporação durante o segundo turno das eleições de 2002. Então, especialmente lá no Nordeste. Então a gente já está aqui. Vamos ver que os deputados estão se preparando. Vamos ver se a gente consegue começar ouvindo aqui. Tudo bem, Cajuru? Senador, tudo bem? Quer dar uma palavrinha para a TV Câmara aqui? Vamos falar com o senador Flávio Bolsonaro. Bom dia, Flávio Bolsonaro, tudo bem? Começa a fase dos depoimentos, né? Ele é convocado como testemunha, precisa comparecer. O requerimento feito pela senadora Elisane Gama, o tema que está sendo investigado com relação a essa testemunha, qual é a expectativa de informações ou esclarecimentos que isso realmente possa trazer para a CPI? Olha, por enquanto a expectativa é que não vai ter investigação, né? Porque foi uma coisa assim descarada, eu nunca vi uma CPI começar desse jeito, né? Falo que CPI termina em pizza. Você está começando em pizza a partir do momento que você não tem ali o mínimo, né, de critério de se investigar, porque o que motivou, inclusive deu força para que a CPMI fosse instalada, foram as imagens do ex-ministro do GSI, o general G. Dias, tratando, né, com muito carinho, com muito amor, aqueles invasores que entraram no Palácio do Planalto e depredaram o patrimônio público, né? E aí quando a comissão vota para que ele não venha, é uma coisa assim que deixa o trabalho sem pé nem cabeça, né? Eu acho que essa é a primeira coisa que nós temos que superar, é fazer com que aquelas pessoas que são ali os pilares, né, que podem ter levado aos lamentáveis acontecimentos do dia 8 sejam ouvidas aqui na comissão, isso é o mínimo. A comissão tem 180 dias de prazo inicialmente. Essa decisão com relação à não convocação do general pode ser revista ao longo desse tempo? Eu acho que ela tem que ser revista, né? Porque está muito ruim para a sociedade esse comportamento da maioria dos membros efetivos da comissão de querer blindar o governo de uma forma descarada e, como eu disse, inviabilizar qualquer tipo de investigação, né? Se esse é o objetivo deles, eles estão atingindo, porque a conclusão, né, não precisaria de 180 dias, né, para concluir algo que eles estão proibindo, impedindo que seja investigado. Para que perder tanto tempo? Fecha, ela acaba logo hoje, a CPMI. Então acho que isso tem que ser revisto, até para não ficar ainda em mais descrédito o Congresso Nacional. Então essa primeira sessão com depoimento, na verdade, vai marcar uma posição política de oposição e base aqui dentro da comissão. Esse depoimento vai fluir ou esse debate vai tomar conta da sessão? Eu acho que essa é uma preliminar que vai dominar hoje os trabalhos aqui na CPMI e a oposição vai em cada sessão protocolar de novo requerimentos, né, como o de convocação dos ministros de Dias, para que venha prestar os esclarecimentos, não só dele e de vários outros, né, que também nós entendemos que foram ali fundamentais para configurar a omissão do governo federal nos atos do dia 8. Perfeito, muito obrigado, bom trabalho. Vamos agora, então, ver qual é a expectativa dos demais membros aqui. Senador Cajuru, vamos aproveitar aqui, sem querer tirá-lo do seu conforto. Então, estava conversando com o senador Flávio, qual é a expectativa, então, desse primeiro depoimento que inaugura os trabalhos de oitivas da CPMI? Bom, a expectativa é saber perguntar a ele aquilo que realmente é verdade. Há fatos graves que envolvem esse primeiro ouvido de hoje, inclusive corrupção. É preciso ter coragem para perguntar. Eu ouvi o que o Flávio falou.
Respeito a opinião dele, mas discordo de tudo do que ele falou. É uma bobagem essa CPMI, porque isso é igual querer achar que o pai dele, o ex-presidente Bolsonaro, sabia de tudo o que iria acontecer, ou seja, aquela barbárie de apedrejar os três poderes. Assim como Bolsonaro não sabia, é óbvio que o ex-presidente não sabia, é óbvio que o atual presidente também não sabia. Eles sabiam que haveria invasão, mas não a infiltração de vândalos, de canalhas, que fizeram o que fizeram, né? Então não dá, é difícil, é aquela coisa de oposição por oposição, não é oposição ao governo, é oposição ao Brasil, né? Isso é triste, é uma CPI totalmente desnecessária, né? Cujo objetivo dela é só fazer bagunça, né? Aqui haverá momentos circenses, de um lado tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Marcos Duval, que para mim precisa ser internado, é uma questão de hospital, um período de hospital, porque como é que pode o sujeito querer pedir impeachment de Lula, dizendo que tem provas que o Lula sabia de tudo. Então aqui há limites. Eu vou até a minha paciência, porque às vezes aqui não dá para você ser o Jó da Bíblia, né? É muito difícil, muita gente despreparada. Serão 180 dias, quer dizer, também isso não vai acabar cedo, né? Tem que ter essa paciência, ela precisa durar. Na verdade, para a oposição, o ideal era acabar só em 2026. A CPI durar os 4 anos. Porque o que interessa para eles é só isso, é só perturbar o governo e blindar o governo anterior. Para mim, aqui não tinha que discutir nada. Bolsonaro não tem culpa, Lula não tem culpa do que aconteceu no dia 8 de janeiro. O que a gente deveria apurar aqui era quem financiou tudo aquilo. Porque os que se infiltraram e fizeram aquela balbúrdia não fizeram de graça. Até porque o mundo de hoje não é mais aquela frase, não existe almoço de graça. O mundo de hoje é diferente. Hoje é o seguinte, hoje nem Jesus Cristo é de graça. Para chegar nele você precisa pagar intermediário. Senador, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho. Vamos, agora, eles estão formando uma fila aqui de... acho que o painel já está marcando a presença de quem está aqui. Essa fila é de inscrição para falas e ou para inquirir o depoente, né? Então agora a gente vai esperar a fila andar um pouquinho. Vamos mostrar esse movimento, pode ali perto da mesa mostrar a ficha de inscrição. Enquanto a gente espera agora para ouvir alguns representantes, né, do governo, já que ouvimos 2 representantes aqui da oposição. Um mais ligado na questão de defender a situação do governo atual e outro que expressou sua vontade de que que essa CPMI nem tivesse acontecido. Já dá para sentir que são pontos de vista bem distintos, né? Dentro da oposição, imagino que dentro da situação também haja diferentes pontos de vista, mas essa é a diversidade que uma comissão precisa ter, né? E ao ser formada, é uma diversidade que é buscada para que realmente, de parte a parte, todos manifestem e representem um pensamento, uma linha de pensamento que está presente na sociedade, né? A gente não pode esquecer que aqui nós estamos com os representantes, né, eleitos por partidos, com suas ideologias, né, com a relação com a sua base eleitoral e que aqui representam a vontade destes, né? Muitos são cobrados, muitos são perguntados, né, porquê, como estão atuando, como vão atuar, se vão realmente estar perguntando aquilo que se quer ouvir, né, e buscando as informações que todos nós queremos saber, a realidade dos fatos, o que realmente aconteceu, que infelizmente levou a essa... Aqui, ó, a fila está tão grande que eles estão usando a mesa da presidência para fazer as inscrições e a ordem de fala durante os trabalhos da comissão. Essas imagens que vocês estão vendo aqui, esse trabalho que a gente está fazendo de bastidores,
um pouco diferente da transmissão oficial, né? Se vocês estão acostumados a acompanhar as transmissões oficiais, elas só começam exatamente na hora em que o presidente abre os trabalhos. E aí a gente está tendo essa oportunidade de ver um pouco dos bastidores do início dos trabalhos da comissão, que é a proposta do Ao Vivo na Câmara, né? A gente mostrar para vocês como é que é o dia a dia, como é que é o bastidor, como é que é a preparação para os trabalhos, antes de vocês terem acesso à transmissão oficial, que é aquela imagem já de todo mundo em seus devidos lugares, todo mundo já pronto para começar o trabalho. Tudo bem, deputado? Bom dia, tudo bem? Agora eu vou tentar falar com a deputada Jandira Fegali. Bom dia, deputada, tudo bom? A gente estamos aqui no Ao Vivo na Câmara. Nós começamos aqui os trabalhos ouvindo o senador Flávio Bolsonaro, o senador Cajuru, sobre essas expectativas, né? Então agora a gente quer ver da situação também quais são as expectativas, mostrar esses contrapontos. Primeiro depoimento, inicia a rodada de oitivas, um depoimento que é muito importante pelo ponto de vista que vai determinar até o marco temporal, vamos dizer assim, né, do início daquele movimento, segundo algumas abordagens. Qual é a expectativa com relação a esse depoente e essa... Então, existem alguns depoimentos que atravessam todo o processo, né? Como Anderson Torres, Mauro Cid, agora Jean Lawande, né? E alguns demarcam dentro do plano de trabalho da relatora exatamente um marco do final das eleições, onde o golpe já vinha sendo construído, né? E o Silvinei Vasquez, ele marca bem isso, né? Que foi desde a tentativa de abstenção do voto, que foi o bloqueio dos eleitores irem à urna onde Lula era mais votado, na tentativa de, com a abstenção, manter Bolsonaro eleito. Esse é o motivo do requerimento, é a base do requerimento feito, inclusive, pela senadora. Exatamente, onde a Polícia Rodoviária Federal, como uma estrutura de Estado, participa de uma tentativa de processo de fraude às eleições e na tentativa de não deixar o processo eleitoral acontecer com lisura, né? Mas tem mais do que isso, né? Além do bloqueio ao eleitor de exercer o seu poder de voto, ele foi omisso no bloqueio das estradas, que foi uma tentativa de puxar uma GLO, de puxar uma ação das Forças Armadas no caos brasileiro. Todo mundo acompanhou o bloqueio das estradas, onde a PRF foi totalmente omissa, né? A ação vamos dizer assim, com cara de ação armada e militar, em que se transformou a PRF, inclusive agindo fora das estradas, dentro das comunidades, corrupção dentro da PRF, que ele é parte disso, né? Então, toda uma ação vinculada e a tentativa e a transformação da PRF numa agente eleitoral de Bolsonaro. Então, ele tem um conjunto de atitudes e de atividades que vincula a PRF a uma ação golpista, fraudulenta, e que nós vamos tentar apurar hoje aqui. Tá certo, muito obrigado, deputado. Um bom trabalho aqui. Gente, Jandira está aqui. Vamos ver. Eu tinha visto aqui o deputado Felipe Barros, Tudo bem, deputado? Quer dar uma palavrinha? Tá certo, obrigado. Está todo mundo agora se preparando para o início dos trabalhos, né? Vamos ver aqui quem a gente consegue... Acho que nosso produtor está conseguindo a atenção de algum dos parlamentares. Vamos lá. Você vê o grau de concentração, as pessoas estão lendo todo o material, né? Se preparando, lendo a base do requerimento. Isso tudo pode ser bem questionado. Estamos aqui já... O Leandro vai ficar mostrando para vocês aí um pouco desses bastidores, enquanto a gente tenta produzir aqui a nossa próxima entrevista.
Tudo bom? Bom dia, deputado. Joia? Tudo bem? Início dos trabalhos da CPI, primeiro depoimento, início do circuito de oitivas, né? Já é um tema que está sendo muito polemizado, né? Pela situação, questionando convocação, essa convocação específica, questionando a não convocação do ex-diretor do GSI. Qual é a expectativa, deputado Gervásio Maia, qual é a expectativa desse início de desenrolar de trabalhos? Qual vai ser o clima, qual vai ser o tom que vai dominar essa sessão de hoje? Nós tivemos um conjunto de ações que culminaram com o 8 de janeiro. Uma delas foi o tema da atuação da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição. Eu, inclusive, acabei de encaminhar uma mídia de um prefeito do nosso estado, do estado da Paraíba, de um importante município, o município de Cuité, prefeito Charles Camaraense, no dia da eleição, fez um vídeo numa rodovia federal, inclusive com uma viatura da Polícia Rodoviária, atuando firmemente no boicote ao transporte de passageiros para que aqueles eleitores pudessem ir votar. E foi uma das primeiras denúncias ocorridas naquela manhã do dia da eleição. E nós vamos, sim, hoje fazer aqui uma bateria de perguntas, de questionamentos, àquele que estava à frente da Polícia Rodoviária Federal e que, inclusive, terminou sendo afastado do seu cargo. Então, enfim, vamos paulatinamente avançando para poder contribuir, colaborar com aqueles criminosos, que são muitos, que terminaram mostrando a sua verdadeira face no dia 8 de janeiro, quando tentaram aplicar um golpe contra a democracia, contra o povo brasileiro. Então, estamos aqui com esse sentimento de dar esta contribuição. E a sensação da condução dessa primeira sessão? Acha que vai ser uma coisa focada exclusivamente nesse depoimento ou esse início de trabalho vai fomentar também muito debate, muito antagonismo entre oposição e situação até que se chegue num clima mais... Eu torço que a gente tenha uma sessão pautada objetivamente naquilo que a comissão deliberou, que a comissão aprovou, porque se começar a se buscar outros temas que não aqueles inerentes à convocação, você termina tumultuando os trabalhos. Eu espero que a cada convocação, a cada tema, a presidência possa exigir o cumprimento do que foi anteriormente deliberado para que a coisa possa funcionar na sua plenitude e que os trabalhos possam fluir dentro do objetivo do Congresso Nacional. Que é o que todos esperam. Obrigado, deputado. Bom trabalho. Senador Espiridião Abim. Aqui ao vivo a gente mostra a realidade do corre que as pessoas são. Sim, estaremos aguardando aqui, senador. Vai ser um prazer. É isso aí, gente. Assim, aqui a gente tem que se virar nos 30. A gente ainda tem alguns minutinhos antes da transmissão oficial. Eu só não tenho como me impor ali, mas vamos tentar falar com o senador Exalci, então, aqui, que ele está na esquina, aí ficaria um pouco mais fácil. Bom, senador, desculpe interromper, TV Câmara, ao vivo na Câmara, podemos trocar uma palavrinha rápida, tudo bem? Então, a gente está, esse programa é para o YouTube, é o bastidor da CPI. A gente procura mostrar para o telespectador que o trabalho não começa só quando a câmera oficial, né, acende e está o presidente sentado, está todo mundo sentado. Esse início de trabalho, eu estou vendo que o senhor está se preparando, está revendo material, não é pouco material, existem muitas conversas prévias, né? Que não são poucos. Bom, primeiro oitiva, depoimento muito esperado, né? Alguns dizem que procura estabelecer um marco temporal para toda essa discussão que vai acontecer aqui nesses 6 meses. Qual é a expectativa para esse início dessa fase dos trabalhos? Bem, a primeira expectativa é que a gente deve mudar os rumos do que está previsto no plano de trabalho da relatora. Ela está muito direcionada, a gente só conseguiu aprovar os requerimentos de interesses do governo e nós precisamos hoje já aprovar alguns que são óbvios, né? Como o do general G. Dias, por exemplo, que não foi aprovado na última reunião, foi retirado, e foi votado em bloco contrário, é uma coisa absurda. Então a gente precisa
demonstrar primeiro que aqui é uma CPMI, é um instrumento da minoria, não é da maioria. E que a gente precisa transmitir aqui a verdade, né? Apurar a verdade, não direcionar para um lado ou outro. Então, eu mesmo fiz vários requerimentos de pessoas, tanto da esquerda quanto da direita, quanto do centro, que o meu objetivo é mostrar, primeiro, que tudo que aconteceu dia 8 de janeiro poderia ter sido evitado. E a gente tem elementos para mostrar isso. Mas espero que a gente consiga aprovar os requerimentos para, de fato, a população tomar conhecimento. Mas é muito trabalho. Agora, um requerimento, estava conversando com o deputado Flávio Bolsonaro, um requerimento rejeitado, ele pode ser reapresentado ao longo dos trabalhos também. E é o que nós fizemos e vamos continuar fazendo. Né? Esses aqui já tinham sido rejeitados e a gente está insistindo e deve ser aprovado hoje. Tá certo. Muito obrigado. Desculpe interromper a sua preparação aqui. Então é isso, gente. Vamos tentar sair. O local aqui não é muito bom, a gente está meio que atrapalhando. Vamos circular aqui um pouquinho. Tá ótimo. Estamos aqui mostrando os bastidores para o Ao Vivo na Câmara, um programa da plataforma do YouTube, de como é o trabalho parlamentar, além da transmissão oficial, né? Quer dizer, requer muita preparação, requer um alinhamento inicial, um estudo. Qual é a expectativa agora que a comissão entra nessa fase de oitivas com esse depoimento tão esperado? Bom, agora a gente começa a recontar a história do dia 8 de janeiro, através de personagens que tiveram uma participação ativa na tentativa de golpe que, felizmente, a gente conseguiu que fosse frustrada. E hoje é o dia da gente começar a revelar as motivações, os benefícios, as vantagens que essas pessoas tinham, o interesse pecuniário e pessoal de se manter no cargo do governo pelas vantagens que essas pessoas tinham ou teriam caso houvesse a permanência de um governo que estava, ainda que de uma forma ilegítima. Uma curiosidade que está surgindo no bate-papo lá do público é que os representantes da oposição, todos acabaram de uma forma ou de outra mencionando a derrubada do requerimento do general G. Dias, né? Que estaria sendo blindado, que não se quer ouvir todos que estariam envolvidos, porque tem aquelas famosas cenas dele presente lá. Qual é a posição com relação a esse depoente, a esse requerimento? Eu acredito que ao longo da CPI, todos devem ser ouvidos. Tem uma sequência que a gente precisa ouvir, principalmente precisamos ouvir aqueles que estiveram no planejamento e na execução do golpe. O G. Dias ele não participou do planejamento nem da execução dessa tentativa de golpe. Portanto, ele não é uma prioridade neste primeiro momento. Mas ele pode vir aqui e prestar os esclarecimentos que eu acho que vai ser bom. Então é uma questão de tentar manter uma cronologia dos fatos e uma cronologia dos depoimentos também. Exatamente. Isso é fundamental para que a população tenha uma noção clara do que levou à tentativa de golpe e quais foram os seus mentores intelectuais, os seus financiadores, tudo o que fez ele existir. Tá certo, muito obrigado, Sandro. Bom trabalho, vamos acompanhando aqui. Bom, lembrando a vocês que só um minuto, mostra aqui o movimento. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou pedir para o Leandro se posicionar já lá no fundo, botar nossa câmera no nosso tripé para a gente não perder o lugar. E vamos tentar agora, que vai ser também um pouquinho mais complicado, buscar depoentes que possam ir até nós ali no FOL. Deixa eu combinar aqui com o nosso produtor Humberto, o que a gente fez da outra vez. A gente fica ali no tripé e tem o último corredor aqui do salão. Se conseguir levar o entrevistado por ali, ele entra pelo corredor e eu do balcãozinho falo com ele. Então vamos lá, a gente vai continuar mostrando aqui os bastidores e tentando ainda falar com alguém nesses 15 minutos que antecedem a abertura dos trabalhos. Como eu estava
comentando com vocês, nós estamos aqui fazendo os bastidores e a transmissão oficial começa no momento em que o presidente abrir os trabalhos da comissão. Nesse momento eu vou avisar vocês, porque nós temos já aqui na descrição da nossa transmissão o link da transmissão oficial da sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, e assim que nós encerrarmos, vocês podem já clicar direto lá ou pela página da Câmara dos Deputados no YouTube, já na lista de transmissões ao vivo já vai estar em destaque a transmissão oficial dos trabalhos da comissão. Então vocês não vão perder nada. Estão ganhando aqui esse extra dos bastidores dos trabalhos e em seguida a gente passa direto para a transmissão oficial. Se vocês observarem, não sei se o Leandro consegue virar aqui uns 180 graus de onde ele está agora, aquela porta que se abriu ali, ó, está todo mundo, a mídia toda, a imprensa toda está focada naquele caminho, é o caminho que o depoente fará para ter acesso à mesa dos trabalhos. Então, a maioria das pessoas já se posicionou ali para pegar todos os detalhes. Só que isso só vai acontecer após o início dos trabalhos. Então, nosso interesse está mais focado aqui nesse dia a dia, né? Nessa parte do trabalho propriamente dito, né? Antes, a preparação, tudo o que acontece até o início formal dos trabalhos. Muitas conversas, os grupos se sentam, né? Claro que próximos, né? Para trabalhar a sua estratégia, trabalhar a sua... Aí a gente tem que negociar com os colegas aqui para tentar conversar com o deputado Feliciano. Deputado, tudo bem? Saudade da Comissão de Direitos Humanos, lembra que ele tem? Sua barba já era branquinha. A minha ficou também. Então, agora, primeiro depoimento, início de uma nova etapa aqui nos trabalhos da comissão. Muito se fala de que talvez estabeleça o marco temporal do início de todos os atos turbulentos, muito se fala que não teria necessidade de acontecer. Qual é a posição, qual é a expectativa? Bom, a expectativa nós da oposição é muito pequena, porque o governo sequestrou a CPMI para ele. Eles não queriam e agora se tomou para eles, né? Então nós estamos aqui, nós vamos fazer um trabalho hercúleo para tentar extrair pérolas, aquilo que ninguém ainda descobriu, porque somente isso pode mudar a consciência coletiva, né? Eu estava aqui agora há pouco e eu vi uma moça fazer uma live gritando aqui, né, que dos atos golpistas, né? As pessoas já têm um pré-julgamento. Então a nossa função aqui é tentar desmistificar tudo isso. Hoje é a primeira oitiva, o senhor Silvonê vai ser ouvido aqui. Existem coisas interessantes para ser falado com ele, né? Porque diz que ele tentou obstruir as votações, mas o PT teve 3 milhões de votos a mais do que a eleição de 2018 lá no Norte e Nordeste. Então, na verdade, não aconteceu nada disso. Narrativas, temos aqui que quebrar narrativas com outras narrativas. Usou o termo apropriado, né? É um trabalho hercúleo, porque esse pré-julgamento num tempo de mídias sociais e de recortes tão rápidos de falas e de cenas, como é que a gente consegue, a gente tem a outra discussão que é a questão das fake news, quer dizer, como é que a gente consegue informar o cidadão de maneira correta nesse mar de desinformação? Essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? A gente tem que pedir auxílio aqui para os universitários nessa hora. Com um trabalho bem feito na questão intelectual, deixando as lacrações de lado e fazer um trabalho que é o trabalho da CPI, que é investigar de fato, né? E a fundo, nós estamos com um grupo muito coeso dentro da oposição, nós temos delegados aqui que têm experiência. Então, a nossa função é essa, é tentar desmistificar. Nós vamos hoje tentar extrair alguma coisa do Silvonê que ainda não se foi ouvido. Bem como na quarta-feira a mesma coisa, né? Nós vamos tentar aqui hoje fazer um trabalho diferenciado. Semana passada nós tivemos nossos requerimentos rejeitados aqui, né? E a pressão popular foi forte, o presidente da casa sentiu, o presidente da CPMI sentiu, e ele disse que ia repautar os requerimentos. Eu mesmo apresentei 15 requerimentos meus que haviam sido rejeitados. Não sei qual é a mágica que ele vai fazer.
mas diz que depois da oitiva vai votar, e se votar, vamos ver como vai ficar. Ele disse também que acha que é injusto os requerimentos da oposição serem rejeitados. Na CPMI tem que se investigar todos. Então, quem quiser uma boa fonte primária de informação, basta acompanhar os trabalhos pelos canais oficiais de transmissão aqui do Congresso Nacional. Por favor, em primeira mão, coisas oficiais, nada de fake news, até porque fake news aqui nessa casa é punido com conselho de ética. Isso não envelheça mais do que o necessário. Valeu. Tá vindo o trem. Vamos lá. Vocês já devem ter ouvido até o grito ali. Está ali conversando com o Feliciano, o deputado Marcos Feliciano. Mas tive a olha as condições, senador, como a gente está aqui. Tudo bem, né? Agradeço aí a disponibilidade. O senhor pode dar um passinho para trás? Então, início dos trabalhos, muita expectativa, o clima no parlamento, as coisas estão muito com ambas os interesses, mas iniciados os trabalhos, qual a expectativa do clima que vai vigorar num depoimento como esse? Primeiro, eu penso que a CPMI poderá e haverá de dar as suas contribuições a um processo que já iniciou. É importante que nós assim registremos e não nos permitamos fazer com que esse caminho que foi provocado legitimamente, eu não estou discutindo a legitimidade de quem propôs, absolutamente, acho que todo processo investigativo que se propõe elucidar fatos de gravidades como foram os fatos do dia 8 merecem de nós a acolhida. Só não podemos deixar que as narrativas que perpassam esse momento terminem criando sobre os fatos em si e aquilo que de vexatório aconteceu no dia 8, possam confundir a opinião pública. A CPMI, ela começa, por assim dizer, depois da terceira reunião, ouvindo uma pessoa que teve um papel no processo de atos que antecederam o dia 8. Afinal de contas, também não devemos esquecer que a Polícia Rodoviária Federal, através do seu comando, muito mais por ele ou tão somente por este comando, agiu de forma absurda, de forma ilegal, de forma inconcebível no período do processo eleitoral e no pós-processo eleitoral. Então, o doutor Silvinei, o ex-diretor, tem muito a explicar. As razões pelas quais fez aquilo que sabidamente era uma infringência à ordem de um processo eleitoral, se o fez sob comando, se o fez com conhecimento prévio do presidente da República e por que fez aquilo que não foi fato verificado no dia 1º do turno das eleições, ou seja, não existem coincidências. Então são fatos dessa natureza que vão sendo buscados, coletados. Agora não percamos de vista, o processo foi muito bem encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério Público, pela própria Polícia Federal. A CPMI tem o seu papel de importância, mas os contornos que querem dar, e aí quando eu digo querem dar, os oposicionistas não devem prevalecer. O termo narrativa, ele está sempre presente em diversos depoimentos, e uma coisa interessante que ouvimos também é que a ordem dos convocados, a estabelecer um cronograma de atuação dos personagens é importante até para o registro e para o público entender o que está se alegando com relação aos atos do 8 serem consequência de uma série de fatos. Então, a ordem desses requerimentos ela está pautada nessa questão cronológica mesmo de acontecimentos? A linha foi muito bem proposta pela senhora senadora Elisiane Gama, porque quem está em casa, imaginemos, o dia 8 aconteceu do nada. De um dia para o outro, um universo de 4, 5, 8 mil pessoas se predispuseram a invadir as instituições, os prédios dos poderes. Não foi isso.
Isso foi uma história contada, se não há muitos meses, há pelo menos 4, 5, 6 meses, desde o momento em que começou a se incutir, martelando na nossa cabeça, de que o processo eleitoral estaria eivado e tomado por vícios. Isso foi uma cantilena tocada diuturnamente pelo presidente Bolsonaro e pelos seus seguidores. Depois nós tivemos o processo da PRF, depois nós tivemos os episódios do dia 12 de dezembro, os episódios do dia 24 de dezembro, quando se quis explodir um carro-bomba simplesmente no aeroporto Juscelino Kubitschek aqui em Brasília. Então esse cronograma dos requerimentos, das convocações, tem a razão de ser, para que nós mostremos de forma cabal que o dia 8 aconteceu de maneira deliberada, inclusive com as casas de apoio, que eu costumo chamar o quartel-general aqui de Brasília, para aquele propósito, ou seja, o de praticar-se um conjunto de atos numa turba e promover uma ruptura institucional, golpe de Estado mesmo. Vamos ver se eu consigo falar agora. Perdão. Ai, gente, meu pé está preso. Bom, se tudo deu certo, a gente acabou de trocar o microfone aqui porque o outro estava dando alguma interferência. Espera aí. Atenção. Um probleminha de... Hã? Ah, o som está indo, o som está indo. Trocamos o microfone aqui, gente, porque ao vivo é assim. Nós vamos... Se o Leandro conseguir virar ali para a esquerda, ela está conversando com a concorrência e... Senadora Soraya Tronic, bom dia, tudo bem? Muito obrigado. A senhora puder, é por causa da nossa distância, eu vou dar a volta aqui para ficar mais próximo e poder fazer as perguntas. Vou aproveitar aqui, olha só, pronto, vou até ter um banquinho para conversar. Senadora, obrigado pela disponibilidade, a gente está vendo aqui, o primeiro depoimento, é o início de uma nova fase dos trabalhos, o clima agora, por enquanto, está ameno, todo mundo se preparando, estudando o material que trouxe, vendo requerimentos. Qual é a expectativa, a partir do início dos trabalhos, para esse clima desse depoimento aqui hoje na comissão? Acho que a tendência é de o clima esquentar, tá? Pode ser que não esquente suficientemente hoje, mas na quinta-feira você pode ter certeza que isso aqui vai, entre aspas, né, pegar fogo. Eu acredito que sim. E com relação ao depoente de hoje, qual é o que se espera estabelecer aqui hoje com esse depoimento? Bom, primeiro, nós precisamos entender que o dia 8 não aconteceu no dia 8. Isso é muito importante que a população tenha bastante consciência. O dia 8, na nossa concepção, começou muito antes disso, muito antes, inclusive, do dia 31 de outubro, que foi o segundo turno. Tá? Mas os fatos estão concentrados em 4 datas distintas. 31 de outubro, que foi o segundo turno, 12 de dezembro, que foi a diplomação do atual presidente da República, dia 24 de dezembro, que foi a tentativa de explosão lá do aeroporto de Brasília, um ato terrorista, a tentativa de um ato terrorista, e depois que culminou no dia 8 de janeiro. Portanto, nós estamos hoje iniciando do primeiro dia dos fatos, que foi o segundo turno, dia 31 de outubro, em que há fortes indícios de que eleitores tiveram dificuldades em chegar até as urnas lá no Nordeste, onde o atual presidente tinha o maior número de votos. É o reflexo da estratégia da relatora de tentar construir esse cronograma de fatos para que todos entendam exatamente a gênese, né, do que ocorreu. Na verdade, tudo tem que caminhar assim, é uma questão lógica, né? Não é da relatora exatamente, é uma questão absolutamente lógica. Nós precisamos entender tudo o que aconteceu para que a gente consiga fazer um raciocínio
lógico dentro disso tudo. Nós não podemos ficar tergiversando, elucubrando, nada disso em torno de algo tão sério. Não podemos começar pelo fim, temos que começar pelo começo. Então as coisas caminham assim. Tanto que me perguntaram hoje se eu sou favorável à convocação de G. Dias. Sou sim. Sou absolutamente favorável. Só que eu entendo que nós temos que entrar dentro da cronologia, porque aqui nós precisamos desenvolver o nosso raciocínio. Muito obrigado, senadora. Muito obrigada. Bom trabalho. Bom dia para todos nós. Né? É isso aí, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Agora, salvo engano, eu vou conseguir falar com o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas. É um entra e sai, a gente causa um certo tumulto. Deputada, vai tudo bem? Tudo bom? Então, estão todo mundo querendo saber, já está mais ou menos patente a definição de que esse depoimento é o início da construção de uma cronologia dos fatos, para tentar mostrar que o 8 de janeiro não é um fato isolado, mas com relação a gente está nos bastidores aqui para mostrar o dia a dia de vocês. Quer dizer, é necessário uma preparação prévia, é necessário uma conversa entre o grupo, sendo ele da oposição, sendo ele do governo. O clima está ameno, mas iniciados os trabalhos, qual é a expectativa de condução desses trabalhos? Vai ser um trabalho tranquilo de inquirir esse depoente, ou se espera que haja uma resistência mais branca? Como é que é? Acho que será muito tranquilo, os fatos são claros. É o que a sociedade precisa, e a CPMI é um instrumento para isso, é trazer luz às lacunas. As lacunas precisam ser preenchidas. Os quartos escuros precisam ter luzes acesas, como, por exemplo, o porquê de o Nordeste, não sendo a região mais populosa do Brasil, concentrou quase que 50% das ações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno. Então, é esse tipo de pergunta que os membros da CPMI, que a gente espera que o Silvinei responda na manhã de hoje, o porquê dele não ter conseguido, né, tirar os bloqueios das rodovias federais, aqueles bloqueios, né, claramente golpistas que atrapalharam a economia e o ir e vir da população após o resultado das eleições. Então, uma série de perguntas que ele precisa vir aqui esclarecer para que a sociedade fique ciente de tudo aquilo que aconteceu. Eu acho que ainda é prematuro a gente, na CPMI, dizer sobre uma cronologia, quando começou ou quando terminou. O que fica claro é que no dia 8 houve uma tentativa de ruptura institucional. Se ela foi bem preparada, bem orquestrada, se ela estava bem financiada, e quem são os atores que estavam promovendo essa tentativa de golpe, é isso que a CPMI precisa mostrar para a sociedade. E a questão do depoimento do Silvinei como ex-delegado, quer dizer, ela é pontual nessa atuação que tem alguma relação com o que está sendo discutido aqui. A administração, os demais inquéritos, outros fatos ocorridos na sua gestão, isso está fora do escopo da CPI. Eu acredito que isso será levantado por aqui. Com certeza não por mim, eu serei o primeiro deputado a inquiri-lo. A gente tem a relatora, 2 senadores, e eu serei o primeiro a inquiri-lo, ou seja, o terceiro membro da comissão a inquiri-lo, e minhas perguntas todas são voltadas a essa cronologia dos bloqueios de rodovia e principalmente as ações que foram, digamos assim, desproporcionais em cima do eleitor do Nordeste no segundo turno da eleição. Marcelo, muito obrigado, que a gente consiga ter objetividade hoje aqui, a expectativa de todos. Está enchendo a sala já, Humberto acho que está tentando expedir a mim, voltou, mas não sei se agora, na posição que a gente está, vai haver disponibilidade dele vir até aqui. E para a gente circular agora já está muito difícil também, a própria segurança já pediu que a gente se contenha aqui nessa área, que é uma área reservada para a imprensa. Você tem apenas um fotógrafo da casa trabalhando, e enquanto parece que depois que terminar a conversa ali do senador Esperidião com o senador Flávio, ele vai ter um minutinho para falar com a gente. Mas vamos acompanhando então aqui o movimento. Vocês ficam com essas imagens exclusivas aqui dos bastidores. Lembrando para você que os trabalhos estavam previstos para iniciar às 9 horas, mas claro que somente no momento em que a presidência se posicionar
na mesa e que todos estejam prontos, que o depoente esteja na sala de espera e que todos os detalhes de rito e condução tenham sido finalizados, é que os trabalhos realmente começam. Então 9 horas é um horário previsto e a gente fica aqui com vocês até que a transmissão oficial comece. Por enquanto, a gente consegue circular um pouquinho. Quem acompanhou aqui os bastidores da abertura da CPMI era um fato que estava tomando toda a mídia, a gente mal conseguia circular aqui dentro. Então, bom, como já foi comentado por vários dos entrevistados, né, o ex-delegado, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi convocado para explicar, esclarecer os fatos ocorridos nas operações policiais da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2002. Fato noticiado à época, barreiras concentradas em estados do Nordeste, fiscalizando ônibus que estariam levando eleitores. Acho que agora a gente vai conseguir falar com a deputada Dura Salibeli. Deputada, bom dia, tudo bem? Estivemos aqui na abertura dos trabalhos da CPI, havia uma expectativa de que o trabalho fluísse com tranquilidade. A sessão de abertura foi tumultuada pelo momento, mas foi tranquila. Agora começa uma nova fase, depoimentos. Primeira oitiva do ex-delegado da PRF. Qual é a expectativa para o clima dos trabalhos a partir desse momento que torna a CPMI um fato concreto? Então, o problema é que nós temos uma oposição raivosa e golpista infiltrada nessa CPMI. Parlamentares que nem deveriam estar aqui, como o senador Marcos Duval e companhia, que são investigados e deveriam estar sendo ouvidos. Inclusive, hoje eu vou protocolar um requerimento para que eles sejam ouvidos aqui. Então, o primeiro obstáculo é superar essa estrutura odiosa que quer implodir a CPMI. O segundo é ouvir o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que é uma peça fundamental na construção do golpe, da tentativa de golpe no Brasil. Muito se comentou que o bloqueio aos requerimentos da oposição, a não aceitação da convocação de G. Dias nesse momento, estaria fragilizando a CPI perante o seu objetivo. Outros já argumentam que a posição é muito forte em construir uma cronologia dos fatos para que não haja uma confusão na compreensão. Qual é a verdade? Exatamente. Nós temos, de um lado, uma oposição que se publicizou através de fake news, então são especializados em construir narrativas falaciosas e mentirosas. Então eles querem reduzir a tentativa de golpe de Estado no Brasil ao dia 8 de janeiro. Nós sabemos que o dia 8 de janeiro tem que ser investigado, inclusive o G. Dias tem que ser ouvido aqui. Mas, no entanto, antes ocorreram vários episódios que também têm que ser elucidados. O golpe ele se inicia de forma maiúscula no dia 31 de outubro, no momento em que 400 vias brasileiras foram bloqueadas, né, e a Polícia Rodoviária Federal foi omissa naquele momento. E de lá para cá, vários episódios ocorreram até desbocar no dia 8. Então há um certo didatismo nosso. E por trás do didatismo um viés político, em que a oposição acha que tem que avaliar só o dia 8,
para não trabalhar com a ideia de golpe, mas puramente como uma depredação, e nós entendemos que não. Houve uma tentativa de golpe orquestrada e vários episódios foram construindo esse golpe. Então é isso, gente. Vocês acompanhem tudo aqui nos canais oficiais, informação primária para saber o resultado dessas oitivas, desses depoimentos e do trabalho da CPI e para tentar, de fato, entender o que foi que aconteceu aqui, não é isso, deputado? Muito obrigado, bom trabalho e vamos acompanhando aqui no dia a dia. Agora sim. Promessa feita. Acho que a gente frequenta o. A gente frequenta o mesmo cabeleireiro. Acho que me filmou quando eu tinha barba ainda. Eu ainda tenho. Pelo menos desde 94. Isso é verdade. Então. 30 anos. O senhor foi malhar cedinho, lembra? Eu fui com o senhor malhar cedinho. Aqui é assim, bastidor é isso aqui. No parque, exatamente. No parque e nas águas. Exatamente. Prazer, prazer. Promessa feita, promessa cumprida. Disse que voltava e está aqui, como sempre, fiel à palavra. Senador, o seu humor, a sua finesse é conhecida, a calma e a tranquilidade, o tempero. Qual é a expectativa do clima da CPI a partir de agora que se iniciam as oitivas e depoimentos? Há a possibilidade dessa calma, desse temperamento permanecer aqui no grupo? Não aposte nisso. Até porque as narrativas serão derrotadas, confrontadas e fortalecidas pelos depoimentos e pelo que aqui surgir de documentação. Por exemplo, o governo tem grande esperança no depoimento do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ao mesmo tempo, hoje, chegam à comissão, e, portanto, os 32 membros terão acesso, os relatórios da ABIN. O primeiro relatório, onde houve alguns esquecimentos, para usar assim a linguagem mais suave. O relatório 2, que retificou o primeiro, e os complementos, que dão inclusive o nome do Messenger, ou seja, do Messenger, ou, melhor dizendo, caixa postal, vamos chamar, em linguagem analógica, ou seja, os responsáveis pelas caixas postais, inclusive do STF e do TSE. Então isso tudo vai chegar aqui, vai fortalecer algumas narrativas, especialmente a narrativa sobre as omissões que têm que ser investigadas, e vai confrontar os que não desejam e estão aqui votando para que não se convoque sequer uma pessoa que tenha a ver com as omissões. Então não confie que vai haver uma pacificação. O que tem que prevalecer é a civilização e a democracia, que respeita a opinião contrária e sabe fazer coexistirem narrativas, pontos de vista, convicções diferentes. Só assim se constrói uma sociedade realmente civilizada e democrática. Para o público que está em casa e assiste, a gente está aqui no bastidor para tentar desconstruir também muita coisa. A transmissão oficial ela é muito focada nos argumentos, na discussão, na pergunta, na resposta. O trabalho que a CPI vai desenvolver, além dos arroubos, das discussões acaloradas e tal, ela gera documentação, ela vai gerar concretamente registro de fatos e ela tem esse poder. Por exemplo, o nosso depoente, se não viesse, poderia ter sido trazido coercitivamente. Mas vai se quiser. Ele é investigado já. Mas fala se quiser. Né? Então, mas a expectativa é essa, então, que ao término do trabalho, sendo narrativa A ou narrativa B, os fatos estarão registrados. Mas há um fato mais importante. O governo retardou a CPMI. Por isto, dos investigados, nós vamos beber a água que já passou. Porque todos eles já falaram, ou perante o Ministério Público, ou perante o Supremo Tribunal Federal, ou perante a Polícia Federal. Portanto, sendo investigados, eles podem se resguardar. É um direito constitucional não produzir provas contra você mesmo. Você já é investigado. Então, a CPMI foi prejudicada pelo governo que retardou a sua instalação. Todo mundo sabe disso. Só quando a CNN botou à vista de todos aqueles detalhes da visita
ao Palácio do Planalto, porque, como diz o presidente Lula, alguém abriu a porta. Não vi nenhuma porta quebrada. Então, se alguém abriu a porta, houve omissão, para não falar em cumplicidade. Então, esse choque de narrativas tem que ser assimilado como sendo o nosso supremo objetivo, que é conhecer a verdade e não aceitar mistificações. Por isto, a CPMI começa atrasada, e a culpa pelo atraso é do governo, e vai beber água da segunda fonte, não é da fonte primária, mas sim daquilo que já foi apurado e já situou a pessoa como sendo interrogada. Agora, de qualquer forma, esses depoimentos, essas apurações todas são documentos que a CPI vai ter acesso também. Vai ter acesso, mas a fonte primária já foi. E vai ter que tipificar o crime, porque não é só desancar, falar mal da pessoa, ou querer impor a sua convicção. Tem que tipificar, porque depois vai para o Ministério Público, que já está investigando desde janeiro. Por exemplo, o Ministério Público pediu o relatório da ABIN em abril. Nós estamos recebendo em junho e ele estava aqui. Ele estava aqui na Comissão de Controle de Atividades de Inteligência, mas a maioria não queria ver. Vai ter que ver. Bom, pelo visto, muito será esclarecido com os trabalhos aqui. Certamente. Né? E eu também terei surpresas. Preparado para manter essa fleuma 6 meses adiante? Quem gosta da verdade não se assusta nas coisas que ela traz ao seu conhecimento. Tem que, humildemente, aceitá-las. Senador, muitíssimo obrigado pela disponibilidade. Parabéns pelo penteado. O senhor também está excelente. Muito obrigado. Então a gente está hoje, vai ser entretenimento, deputado Rubens, tudo bem? O senador Esperidião é um espírito jovem eterno, né? Durante o bom humor que está reinando agora, que os trabalhos ainda não começaram, é uma fase mais séria que se inicia, primeiro depoimento, início das oitivas. Esse depoimento é muito aguardado, fala-se em cronologia, fala-se em estabelecer um marco temporal, fala-se em, enfim. Qual é a expectativa em termos de trabalho da CPI a partir do início dos depoimentos? Olha, o mais importante é que na convocação do Silvinei, que foi diretor da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro, há a definição de um processo. O ato do dia 8 de janeiro não aconteceu por acaso. Eles tiveram vários atos preparatórios anteriores que justamente culminaram no momento da tentativa de golpe no dia 8. E parte desses atos passa também pela atuação ou omissão da Polícia Rodoviária Federal. Por isso que essa primeira oitiva é tão importante, que nós avancemos nela. O nosso desejo é fazê-la com muito respeito, com muita seriedade, discutindo apenas os fatos relacionados ao requerimento de criação da CPI, evitando qualquer tipo de circo, de exposição. Não é nosso desejo, enquanto investigador excepcionalmente atuando nesse momento, mas acredito que o Silvinei tem bastante a esclarecer perante o Congresso Nacional, e a partir do depoimento dele seguramente nós conseguiremos marcar outras datas e outras pessoas para serem ouvidas já a partir da semana que vem. Na quinta-feira a previsão é se investigar o fato da bomba. O George Washington foi aquele sujeito que quis colocar uma bomba no aeroporto de Brasília, que por muito pouco ela não explodiu e não levou a centenas, centenas de vítimas. Então a agenda dessa semana passa pelo ex-policial rodoviário federal que controlava a instituição, comandava, e também pelo episódio da bomba, para que a CPI possa avançar ainda mais. Já começa quente, né? A pauta. Começa quente porque a CPI não começa do zero, ela já aproveita as outras investigações em curso. Então, nós já tivemos vários requerimentos aprovados pedindo informação ao Supremo Tribunal Federal, à Polícia Federal, à CGU, ao SECAIA, à Câmara Legislativa do DF. Então, como a gente não começa do zero, a gente já começa já com as temperaturas muito altas. Então, isso é bom para a investigação. Tá certo, deputado, muito obrigado, bom trabalho, estaremos aqui acompanhando. É isso aí, ver aqui. Olha só, agora eu vou... vamos ter que... Senador, tudo bem, senador? Tudo bem? Eu vou pedir só uma licencinha. A gente está tão espremido, só um passinho para trás para a gente poder ter um quadro. Senador, começa a fase de depoimentos da CPI.
atos de 8 de janeiro, fala-se em construir uma cronologia, estabelecer conexão entre os fatos. Qual é a expectativa agora nessa fase dos trabalhos? Olha, os trabalhos ainda estão se iniciando. Hoje é um dia importante porque existe um compromisso do presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, que está fazendo um grande trabalho para recolocar em pauta alguns requerimentos que não foram deferidos na última. Requerimentos são importantes para o esclarecimento da verdade. O que eu tenho dito? Tem que ir atrás dos fatos, ir atrás das provas. Não é para passar o pano para ninguém. Acho que quem cometeu crimes, invadiu, depredou, tem que ser punido, segundo ali, evidentemente, a sua responsabilidade. Aí nós temos que individualizar os comportamentos, mas nós temos que apurar o 8 de janeiro em todo o seu contexto. E também uma grande questão é por que os órgãos de segurança federais e o distrital falharam da forma como falharam, já que aparentemente tinham as informações. Há uma suspeita de uma adulteração de um documento da BIM, que teria sido enviado aqui à Comissão do Senado, à Comissão do Congresso. Então nós temos que esclarecer todos os fatos. Esses documentos chegaram já, ou estão chegando para a CPI, não esses relatórios? Vários desses requerimentos foram deferidos na semana passada, né, foram deferidos em bloco, inclusive requerimentos que eu apresentei também foram deferidos. E no fundo esse trabalho de apuração dos fatos muitas vezes é muito mais do que ouvir depoimentos, é colher os documentos, né? Os documentos falam, os documentos são reveladores e os documentos usualmente eles não mentem, então acabam sendo uma fonte de prova mais fidedigna do que a coleta de depoimento. Não que quem vai depor aqui vai mentir necessariamente, mas às vezes a pessoa, se está sendo investigada, pode ter uma tentativa de eximir suas responsabilidades. Então esse trabalho de coletar todo esse material em documentos, em depoimentos, estruturá-lo, organizar propriamente dito, assim, é o trabalho principal da CPMI, é terminar com uma história contada através de documentos e fatos. É um trabalho que vai ter que ser detalhista, uma mineração, uma coleta de provas, e depois nós temos que juntar todas essas provas e fazer esse mosaico, seja o trabalho da relatora, ou seja um trabalho paralelo, a depender do evoluir das investigações. Tá certo, senador, muito obrigado pela atenção, um abraço, bom trabalho. 9h23, mas parece que continuamos nos bastidores. Quanto mais a reunião da presidência e vice-presidência com os líderes de oposição e governo toma tempo, e também temos que contar com qualquer eventual atraso da chegada do depoente da pauta de hoje. A gente fica aqui mostrando para vocês o que ainda não está sendo transmitido. Mais gente chegando. Humberto está ali, tentando. Agora, quanto mais próximo do início dos trabalhos, menos propensos a saírem do lugar os deputados estão, os senadores estão, porque tem aquela outra questão, né? Sentou, tem que garantir o seu lugar, e muitos gostam de chegar cedo para ficar próximos à mesa da presidência. Outros já, mesmo chegando cedo, preferem ficar mais afastados, mais discretos, fazer suas interferências no seu tempo. Enfim, tudo é estratégia, né? Seu posicionamento, os requerimentos que se apresentam, os entrevistados passando na frente da câmera. E agora a gente vai falar, assim que ele conseguir atravessar o salão, acredito que a gente vai conseguir falar com o deputado Rogério Correia. Olha o Humberto passando, tentando não aparecer aqui. Deputado Rogério, tudo bem? Só pedir, tá bom aqui, Leandro? Tá bom? A gente está com falta de espaço. Aqui teve a câmera, a gente está no Ao Vivo da Câmara, é um programa da plataforma do YouTube, e a gente gosta de mostrar esses bastidores, porque as pessoas veem a transmissão oficial e não veem toda essa preparação, esse estudo, os grupos, as conversas. Vamos lá, qual é
Estamos começando a fase de depoimentos, está tendo um movimento ali, vamos rápido então. O que se espera dessa nova fase da CPI? Olha, a fase de depoimento começa com um depoimento importante, porque o ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal foi um dos que tramaram o golpe tanto nas eleições de segundo turno, onde a Polícia Rodoviária fez uma ação para impedir votos do presidente Lula, especialmente no Nordeste, mas visando também os votos daqueles que estavam com bandeiras vermelhas, que eram petistas e foram paralisados na estrada. E depois, quando eles incentivaram as pessoas a trancarem rodovia, ele fez vista grossa, deixou aquilo tudo. Cito um exemplo que a torcida do meu time, a Galocura, foi de Belo Horizonte até São Paulo, tranquilamente, não trocou um tapa, retirou os pneus e andou tranquilamente. E a Polícia Rodoviária não conseguia tirar ninguém das estradas, então era óbvio que ali era um incentivo deles. Então eles transformaram a Polícia Rodoviária naquele momento numa peça golpista, para incentivar então as distorções do resultado eleitoral. Então eu acho que é um depoimento importante que nós vamos ter aqui. Infelizmente, estamos aqui também com um senador golpista que está sendo investigado pela Polícia Rodoviária, pela Polícia Federal, está sendo investigado pelo Supremo e que está aqui sentado como se nada tivesse ocorrendo. E ele é investigado por obstrução de justiça. Agora, se o cara faz obstrução de justiça para não deixar a justiça apurar a questão do golpe, vem para a CPMI, realmente nós vamos fazer uma questão de ordem para ver se conseguimos colocar aqui dentro da CPMI deputados e senadores que tenham condições de fazer a investigação. Existe uma reclamação da oposição, quase que uníssona, sobre a rejeição em bloco dos requerimentos apresentados. Parece que alguns deles serão repautados. Qual é a... Especialmente G. Dias, nós vamos votar favorável, vamos escutar o G. Dias, é importante que ele venha para explicar o que aconteceu no dia 8, mas isso é no dia 8. O que eles querem é passar o carro na frente dos bois e apurar apenas o dia 8. Como o presidente não nos coloca um calendário, nós achamos melhor não aprovar enquanto não tem a garantia de que vai haver o respeito à ordem cronológica que foi votada aqui nessa comissão e é a ordem cronológica da relatora. É isso que por isso nós não aprovamos naquele dia, mas o G. Dias virá, podem ficar tranquilos, mas tem que vir na hora certa e não, evidentemente, disfarçar para que não se apure os golpistas. Aliás, depois que pegaram o telefone do Mauro Cid e que no telefone do Mauro Cid tem lá passo a passo do golpe, sinceramente, tem que investigar quem é que tentou acabar com a democracia no Brasil. Esse é o papel fundamental da CPMI. Muito obrigado, deputado. Bom trabalho. Estaremos aqui acompanhando. É isso aí. Cada entrevistado com o seu posicionamento, o seu ponto de vista sobre os mesmos fatos comuns. E a CPMI vai estar aqui justamente para, espera-se ao final, esclarecer o ocorrido. O juízo de valores fica por conta da interpretação de cada um. O que a gente quer é que o registro dos fatos seja feito e esclarecido na medida do possível e que, baseado nisso, cada um possa tomar a sua decisão e o seu posicionamento. O nosso papel aqui é transmitir, informar, para você formar a sua opinião, ajudando você a fiscalizar o trabalho do seu parlamentar, do seu deputado, até do seu senador, através aqui dessas transmissões de trabalhos conjuntos, para que você possa exercer sua cidadania da melhor maneira possível, acompanhando a programação da TV Câmara, no YouTube, em todos os veículos, você diariamente vai obtendo informações de como participar do processo político, de como entendendo um pouco mais de como funcionam as questões que são trazidas aqui, as leis que são sugeridas, os processos, em que momentos se pode participar, em que momentos se pode interferir, pode ser ouvido, porque comissões, assim como não como essa especificamente, que é uma comissão parlamentar de inquérito, que tem um foco pré-estabelecido, mas comissões temporárias, comissões permanentes, temáticas, onde normalmente os projetos de lei
que tem, por exemplo, falam de educação, tem que passar pela comissão de educação. Nessas comissões existem as audiências públicas, né? Audiências onde, o nome já diz, públicas. São convidadas pessoas da sociedade para participar, e o cidadão também tem o acesso franqueado e pode participar. Então a gente vai continuando aqui. Acho que o nosso entrevistado achou que era para seguir o Humberto. Ao vivo é isso. Vamos... Estão conversando ali. A gente traz o entrevistado, mas ele encontra um colega interpelado por um outro profissional. E a gente fica aqui. Senador. Deputado Aliel Machado. Deputado, bom dia. Estava vendo ali que o senhor já estava fazendo uma transmissão nas suas redes sociais. Qual é a expectativa, qual era o recado que você estava mandando ali? Bom, informar as pessoas que o trabalho técnico está sendo feito aqui. Hoje é um dia importante, o Silvinei teve um papel de muito destaque no ano passado, no período eleitoral, e nós entendemos que os atos do dia 8 não aconteceram apenas durante o dia 8. Ele foi todo orquestrado com várias ações desde o período eleitoral. Então hoje nós temos a oportunidade de questionar o Silvinei e ele é peça-chave nesse xadrez aí dessa investigação. O clima, por enquanto, está ameno, amistoso, sorridente, a voz baixa. Qual é a expectativa para, a partir do momento em que o depoente sentar à mesa da presidência? Tem um embate muito forte, porque nós temos aqui enraizado ainda aqueles que deixam de lado os fatos concretos para fazer a defesa partidária, política, ideológica, sendo que o objetivo principal aqui não é mais a disputa política. Nós temos que ter responsabilidade e entender que desvendar esses fatos é defender as instituições, a democracia, inclusive o próprio Congresso Nacional, que foi atacado. Nós precisamos fazer essa identificação. Agora, não há dúvidas de que o clima deve esquentar daqui a pouco. A gente está num programa que é o Ao Vivo na Câmara, ele é da plataforma do YouTube, ele tem esse viés aqui de mostrar os bastidores, mostrar o trabalho parlamentar além do plenário da comissão, esse momento que é de preparação, de cada um fala com suas mídias sociais, conversa com seus eleitores, a gente está vendo ali na frente uma grande conversa. São 9h32, a sessão estava marcada para as 9 horas. O que acontece antes do início de uma sessão que causa esse atraso, que causa aquele tipo de reunião ali na frente do... O aquecimento, a estratégia. O que acontece agora é, o depoente chegou há poucos minutos aqui no Congresso Nacional. Nós vemos aqui que as articulações políticas, tanto em relação a esse depoimento como outros assuntos que envolvem a CPMI, envolvimento de outros parlamentares, investigados e estratégia de atuação aqui dentro. Porque aqui existem os dois lados. Nós temos aqui a defesa e o ataque. E aqui há uma estratégia nesse momento, a conversa entre os parlamentares, a definição de como se deve ter no encaminhamento do dia. Até o próprio presidente precisa ter um feeling para entender como é que ele vai conduzir esse trabalho no momento dele. O presidente e o relator precisam ser isonômicos, eles precisam entender que os dois lados, dentro do regime democrático, tem os seus direitos. Agora ele tem que ter pulso firme para poder controlar a sessão, entender de que as regras precisam ser esclarecidas antes mesmo de se iniciar a sessão, até porque a disputa fica muito quente quando começa a sessão, principalmente quando tem um envolvido com um papel tão grande como é o caso do depoente no caso de hoje, que, como eu falei no início, teve um papel muito importante nesse processo de investigação que culmina no dia 8 de janeiro. Então eu vou aproveitar que você falou da definição de regras para continuar sempre informando o nosso espectador. Cada comissão, quando vai fazer uma audiência pública, quando vai fazer um motivo, um depoimento, ela acorda uma norma de procedimento, é isso? Ela uma regra de comportamento para aquele caso, para aquela sessão específica, né? Para o pessoal entender. Sim, para as pessoas entenderem. Aqui a CPMI tem a função de explorar o máximo de informações possíveis para se criar um relatório e esse relatório contribuir com o que já está acontecendo em outras instâncias, que é a investigação. Para uma sessão como essa, que não é algo que acontece todo dia, ela é esporádica, uma CPMI,
tem que se definir as regras. E há a possibilidade, em cada caso, de se definir essas regras com antecedência. Então é feita uma negociação entre os partidos e líderes, com isso definidas essas regras, é entregue para que todo mundo saiba. Ou seja, quantidade de oradores, como que vai ser a divisão nas inscrições, quantidade de horário para essa fala, de interpelação do depoente, etc. Muito obrigado, foi muito importante aí, gente. Esse é o papel da TV, informar e nada melhor do que ter o próprio deputado aqui explicando para a gente o que está acontecendo. Muito obrigado, deputado. Vamos falar agora com o deputado André Fernandes. Eu vou pedir para você ficar no mesmo lugar aqui, que a gente está espremido. Tudo bem, deputado? Bem? Tudo prazer. Quase começando, parece que estão ultimando os acordos ali na frente sobre a condução dos trabalhos. Qual é a expectativa para após a abertura dos inícios do trabalho? Que a gente possa fazer o início de uma investigação correta, séria, sem fugir da pertinência temática dessa CPMI, que é apurar todos os atos de ação e omissão do dia 8 de janeiro, e posteriormente aprovar requerimentos também apresentados pela oposição. Da vez passada a situação atropelou, conseguiu retirar de pauta alguns e não aprovar outros. Hoje o presidente vem com essa ideia de que tem um consenso para que seja aprovado e que haja investigação, digamos que dos dois lados, sem ter enviesamento. Eu acredito que assim a gente possa conduzir de forma correta. E a expectativa do clima durante a condução desses trabalhos hoje? O primeiro depoimento vai ser o início, né, dessa fase na CPMI. Olha, não está um clima muito bom, essa é a verdade. O governo vem tentando não só me retirar, como agora também vão fazer questão de ordem para tentar retirar a presença do senador Marcos Duval aqui dessa comissão, alegando que ele está supostamente sendo investigado em algo relacionado ao 8 de janeiro, algo que é contraditório, tendo em vista que a própria advocacia do Senado advogou na época pelo Renan Calheiros para que ele participasse da CPI da Covid. E o presidente do Congresso Nacional, Pacheco, disse que não haveria interferência, não existia meio parlamentar, todos teriam direito de participar. Então vai ter esse embate, é natural, mas acredito que vai ocorrer de forma correta. Tá certo, deputado, muito obrigado, bom trabalho, a gente está aqui acompanhando tudo em primeira mão. Então esse é uma amostra do que é o bastidor do início de uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito para ouvir um depoente. São 180 dias, são 800 requerimentos sendo estudados, vários deles já aprovados. Quinta-feira já teremos outro depoimento, então o trabalho vai ser longo. Não adianta, não começa na hora. Ó, vamos rapidinho. Gente, ó, rapidinho aqui. Senador, por favor. Aqui, senador Magno Malta, tudo bem? Iniciando os trabalhos, qual a expectativa para a reunião de hoje? A expectativa, mais uma vez, é que a gente melhore essa tensão existente e que haja pelo menos uma equidade, né? Nós estabelecemos um cronograma e nesse cronograma tem 4 partes, né? O antes do dia 8, né? A partir do dia 8 e todos os segmentos depois do dia 8, né? Hoje nós vamos aprovar o G. Dias dentro de um acordo, também aprovar o Saulo dentro de um acordo e fica para depois do recesso o convite ao ministro Flávio Dino, porque é a partir do dia 8. Então nós fizemos esse acordo, esperamos que nós que não aprovamos nenhum requerimento, hoje possamos pelo menos ter aprovado o requerimento do G. Dias e do Saulo, né, dentro desse entendimento. Eu espero que nós tenhamos e que toda oitiva não seja uma oitiva feita audiência pública, que você pergunta, tem uma resposta, não tem tréplica, 4, 5 perguntas, não. Cada um vai perguntar e vai ter bate-bola, ele pergunta e o cara responde até secar os 10 minutos dele. Então, dentro desse entendimento, eu espero que nós tenhamos uma sessão aí. Não estou esperando uma sessão da paz, mas estou esperando uma sessão que pelo menos tenha um bom senso. Muito obrigado, eu não vou mais atrapalhar a sessão começando, pessoal. Então, olha só, atenção, galera, já começou a transmissão oficial. Clica aí no link ou vai aqui na página do YouTube e acompanha lá com eles, beleza? Roda a vinheta, pode sair. Eu vou deixar as imagens para vocês aqui. O parlamentar que optar por fazer uso da mídia durante qualquer reunião da CPMI assinará previamente termos de compromisso com